A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, muito bem-vindos ao canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui de volta junto com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para juntos estudarmos a lição de número 6 da nossa revista Betel Dominical, cujo tema é a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. Lembrando a você que esta revista ela é comentada pelo pastor Isaqueu Mendes de Freitas, pastor presidente da Assembleia de Deus em Andradas, Minas Gerais, que para esta lição preparou os seguintes objetivos. Primeiro, explanar a ligação entre as áreas emocional e espiritual. Segundo, analisar o desequilíbrio das emoções de Caim. E terceiro, tratar da importância de se ter um ajuste emocional. Olha que objetivos maravilhosos. Eles preparou aqui esses objetivos sensacional e dentro desse objetivo nós vamos desenvolver agora essa lição. Está com ela na mão, a sua revista, a Bíblia, a caneta? Vai começar agora, hein? Olha, o texto bíblico utilizado pelo comentarista, Gênesis capítulo 4, versículos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito importante que você, professor, também esteja sempre ligado nas leituras semanais. Muito bem, quero agradecer a você que já se inscreveu em nosso canal. Se não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, curta, compartilhe e comente. É muito importante para a divulgação e o crescimento desse canal tão especial, cujo objetivo é divulgar a Escola Bíblica Dominical. Muito bem, como eu disse, já estou aqui com os meus amigos. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, muito bem-vindo. Pastor Prates, pastor William, todos que estão conosco nesta aula, a paz do Senhor Jesus seja convosco. O nosso texto áureo diz: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Gênesis capítulo 4, versículo 6. Muito bem, pastor William, a paz do Senhor, seja bem-vindo, meu amigo. Pai do Senhor, pastor Prates, Pai do Senhor, pastor Marcos, a todos os nossos queridos irmãos que estão conosco nessa aula, lembrando que a verdade aplicada diz: investir no relacionamento com Deus, conforme a palavra de Deus orienta, muito contribui no ajustamento de nossas emoções e espiritualidade. Excelente! Então vamos orar, meus amigos, para a gente começar já agora a nossa lição. Vai começar nesse momento. Você, logo depois da oração, o pastor Marcos Santana já vai entrar aqui com a introdução. Pega a sua caneta de novo, pega seu papel, porque vem coisa boa por aí. Oremos, meus amados irmãos. Querido Deus e Pai, Aleluia. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Eu e os meus amigos, pastor Marcos Santana, pastor William Barros, e o nosso cinegrafista, o Alex, juntos, ó Pai, mais uma vez nos reunimos aqui para o estudo desta lição número 6. Obrigado por esta oportunidade e por esta pessoa que está nos vendo agora. Abençoa, Senhor, cada família, cada pessoa, cada aluno, cada professor, cada obreiro da Tua casa. Seja conosco, Senhor, que o Senhor colocou no coração tanto do pastor Marcos como do pastor William, eles possam aqui transmitir de uma forma vinda do céu e que o nosso coração esteja preparado para receber o teu ensino, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nossa lição de hoje vai enfatizar a importância de cuidarmos da espiritualidade e das emoções. Quero iniciar essa introdução enfatizando que muitas doenças são causadas por problemas emocionais. Nós temos aqui conosco o psicólogo, o pastor William, e ele vai poder dar maiores detalhes.
Agora, é importante também nós enfatizarmos que as emoções, elas podem ser benéficas para a totalidade do ser humano. Então, nós temos na palavra de Deus exemplos e textos que abordam esses dois aspectos. Provérbios, capítulo 17, versículo 22. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Estes versículos que eu estarei aqui citando, eu estou usando a versão na linguagem de hoje. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Importante lembrarmos, como já falamos nas lições anteriores, essa palavra coração está indicando como nossas emoções, nossa vontade, enfim, é a totalidade do ser humano. Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. A título de introdução, acredito que esses três textos já nos indicam, atestam a importância do cuidado com a nossa espiritualidade e as emoções. Como temos enfatizado ao longo deste trimestre, o ser humano, por ser completo, inclui parte física, emocional, racional, espiritual. Então, tem tudo a ver o cuidado com a espiritualidade e as emoções para desfrutarmos do bem-estar. E aí, nós trazemos aqui de novo a importância das doutrinas acerca da mordomia, da alma e do espírito. Eu lembro que nós já indicamos aqui o livro Que Pregues a Palavra, editado pela editora Betel, e tem lá esboços, 13 esboços que tratam da mordomia. E dentre esses nós vamos encontrar o cuidado, sugestões, princípios bíblicos sobre o cuidado com a alma e o espírito. Deus nos fez, afinal de contas, Deus nos fez criaturas emocionais, racionais e espirituais. Estudando essa lição de hoje, um dos recursos, um dos subsídios que eu utilizei é um livro de John Stott, intitulado Cristianismo Equilibrado. E ele escreveu esse livro, na verdade é um livreto, e tem um capítulo que ele trata justamente da questão racional, o intelecto e emoção. E, sendo assim, quero fazer uso de uma citação de John Stott nessa introdução. Ele menciona nesse livro a educação que ele recebeu na escola britânica. John Stott, ele estudou, ele era em inglês, e essa educação que ele recebeu na escola britânica, por tradição, ela era conhecida, como ele menciona, como a educação do lábio superior rígido. E ele então vai explicar o porquê dessa denominação. O primeiro sinal externo de profunda emoção
interna é geralmente o tremor do lábio superior. Mantê-lo rígido é reprimir as emoções e cultivar as virtudes. E aí ele abre um parênteses e diz assim, em relação às virtudes, mais masculinas que femininas, mais anglo-saxão que latim. Que virtudes são essas? Coragem, vigor, autocontrole. Ou seja, ele vai enfatizar que essa herança educacional dele valorizava essa questão. Na verdade, como ele falou, reprimir as emoções. Por isso, é importante nós estarmos atentos à lição de hoje, porque é uma excelente oportunidade para lembrarmos que a Deus nos fez criaturas racionais, sim, espirituais, sim, mas também emocionais. Então, nós já podemos iniciar na reflexão dessa lição, e os professores nas suas classes, enfatizando que emoções faz parte da essência do ser humano, como a razão, como a espiritualidade. Prosseguindo, estudando também esse tema, e utilizei do dicionário de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, e também um livro de um psicólogo e pastor chamado Jamiel Lopes. E lá, nessas obras, nessas referências, eles falam sobre a definição de emoções. Qualquer manifestação ou perturbação forte da mente consciente normal ou da mente inconsciente. É um processo mental e fisiológico. E aí mencionam aquelas emoções consideradas primárias: amor, ódio, alegria, medo, raiva, tristeza. Ou seja, a lição de hoje é para enfatizar a importância do discípulo de Cristo, aquele que nasceu de novo, aquele que é templo do Espírito Santo, lidar com as suas emoções. Assim como precisamos estar atentos sobre como lidar com o nosso intelecto, com a nossa razão. E aí a verdade aplicada é um verdadeiro chamado, é uma verdadeira convocação a termos a palavra de Deus como nossa referência e orientação no exercício da mordomia do espírito e da alma. Nossa referência, nossa orientação no cuidado com a espiritualidade e com as emoções. Visto isso, um resumo do que estaremos estudando nessa lição. O tópico 1 vai lembrar que o pecado atingiu todas as dimensões do ser humano. Vai também enfatizar os níveis de relacionamento do ser humano, o aspecto vertical e o aspecto horizontal. Vai também dizer sobre as influências das questões emocionais e as diferenças de temperamento, personalidade, lidar com as emoções, as influências das experiências vividas. Depois, o tópico 2 propõe uma exposição do texto bíblico que nós encontramos em Gênesis, capítulo 4, versículos 1 a 7. As diferenças entre os irmãos.
No caso aqui do tópico 2, se refere a Caim e Abel. Caim, mesmo sendo advertido por Deus, não reagiu positivamente às advertências de Deus. E termina enfatizando as dificuldades no seio da igreja. Eu acredito que todos nós, discípulos de Cristo, sabemos muito bem as dificuldades que surgem no seio da igreja por conta de pessoas que têm dificuldades de lidar com o aspecto emocional. E o tópico 3 fala da bênção de exercer o ministério cristão com todo o nosso ser. Não apenas com a razão, não apenas com as mãos, não apenas com os lábios, mas também as emoções estarem envolvidas e fazendo parte do serviço cristão. Vai falar sobre a importância do cuidado pessoal. E isso é uma verdade bíblica. Então, inclui também lidar com as emoções. E a flexibilidade. A importância nesse lidar com as emoções, a questão da flexibilidade. Que o Espírito Santo nos conduza, nos inspire, nos esclareça nesse tema tão relevante. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos, mais uma vez, pela brilhante introdução. Vamos então ao ponto 1, pastor William Barros. A espiritualidade e emoções. Muito bem, eu queria começar a minha fala fazendo uma pergunta para quem está conosco nessa aula. O que você faria, ou melhor, o que você diria para Deus agora, nesse momento, se você pudesse vê-lo visivelmente, a olho nu, na sua frente, imagine sentado na sua frente na casa, na sala da sua casa, o que você diria para Deus se você tivesse essa oportunidade? Talvez muitos irmãos que estão conosco pensam tantas coisas agora nesse momento, mas devemos lembrar que Adão teve esse enorme privilégio. Adão não conheceu primeiro Eva. Eva foi a segunda pessoa que Adão conheceu. Adão, quando foi criado, a primeira pessoa que ele conheceu foi Deus. Imagine o que deve ter sido aquele contato diário com Deus, a comunhão que Adão teve com o Senhor. Tudo que Adão deve ter ouvido e aprendido do Criador. É a maior faculdade, a maior universidade de toda a história da humanidade, todos os dias podendo conversar com Deus. Esse contato diário com Deus vai ser quebrado justamente pelo pecado. O pecado, ele separa o homem de Deus. Nós vamos ver isso em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vejam que a consequência imediata não foi a morte. O homem não morreu naquele dia. Mas uma consequência que vai mexer com todas as áreas do ser humano e fundamentalmente na área emocional, certamente, foi que o homem nunca mais encontrou Deus na viração do dia. Imagine quantas vezes Adão deve ter esperado Deus voltar. Quem sabe, por que ele não veio hoje? Por que eu fiz aquilo? Por que, meu Deus, eu errei? Quantas vezes Adão deve ter pensado nisso ao longo da sua vida, esperando no entardecer a chegada daquele que foi o amigo, o primeiro amigo, o melhor amigo da sua história. A consequência do pecado imediata é o afastamento de Deus. A boa notícia é que Jesus morreu na cruz do Calvário, com seus braços abertos, pegando a mão do homem caído, a mão do Pai e unindo novamente. Cristo é o elo que nos liga, a nova aliança, a aliança de Cristo, do sangue do Cordeiro, para nos dar a vida eterna. O nosso tópico
1, ponto 1, vai começar falando sobre as áreas espiritual e emocional estão intimamente ligadas. E uma coisa interessante, pastor Prates, pastor Marcos, é que há pouco tempo atrás a ciência, ela descobriu uma área do cérebro, na região temporal anterior do cérebro, onde se acredita, eles, entre aspas, chamam de ponto de Deus. Onde se acredita que é a área do cérebro que é a responsável para o homem crer. Durante estudos foi comprovado que essa área é muito estimulada, por exemplo, quando as pessoas oram, quando as pessoas cultuam. E eles chamam então esse ponto do cérebro de ponto de Deus. E os mais céticos vão dizer que é justamente por isso que as pessoas creem. Quando na verdade nós sabemos que é justamente o contrário. Isso é mais uma prova de que o homem foi feito, nasceu para crer e confiar em Deus. O homem nasceu para ter relacionamento com Deus. Uma coisa interessante, e nesse ponto a gente vê como as emoções e o espiritual devem andar juntos. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, tem um texto que eu acredito, inclusive, numa dica muito importante aqui para os professores, que é um texto que pode muito bem ser usado nesse ponto do tópico 1.1 para ajudar na sua aula. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pastor Prates, esse texto aparentemente, pastor Marcos, é chocante, porque Deus vai nos dar uma ordem, esse texto é um mandamento, ele não está dando uma opção. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nesse momento, quem está assistindo a sala deve ter pensado, meu Deus, então já pequei muitas vezes. Deve ter pensado, mas como? Como Deus vai dar uma ordem dessa que eu não sou capaz de cumprir? E aqui vejam, aqui esse texto de Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, mostra como deve haver o equilíbrio entre a questão emocional e a vida espiritual. E ao mesmo tempo deixa claro que não é o emocional que rege o espiritual, mas a vida espiritual deve reger as emoções. Ele vai dizer, e esse aqui é um ponto bem interessante, vejam, Deus não diz, não fique ansioso. Deus diz, não ande ansioso. Ou seja, não pratique, não faça as coisas, não resolva as suas pendências, não ande ansioso na prática. O andar aqui é literal, ou seja, tudo que você for fazer na sua vida, tudo que você for fazer ao longo do dia, não faça com ansiedade. Ele vai dizer, inclusive, que obedecendo esse mandamento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração. Olha que texto fantástico para nos mostrar justamente esse equilíbrio entre o emocional e o espiritual. Ou seja, uma vida onde não é consumida pela ansiedade, é uma vida onde predomina a paz de Deus. Aí alguém pode me perguntar, mas como é possível? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, lançando sobre ele todas as nossas preocupações, acreditando que assim como o corpo, há uma palavra na ciência que se chama de homeostase, que é o quê? O corpo sempre busca o equilíbrio, o organismo sempre busca o equilíbrio. Viver ansioso não é o equilíbrio. Viver sem paz não é o equilíbrio para o ser humano. Depender de Deus e vencer a ansiedade é o equilíbrio. É o equilíbrio entre a vida espiritual que influencia na vida emocional. Então, é uma ótima dica para os professores que vão ministrar nessa aula, Filipenses 4, versos 6 ao 7, nesse tópico 1.1. Seguindo aqui, no tópico 1.2, ele vai falar sobre a importância de considerar a totalidade do ser humano. E aqui eu faço uma advertência muito importante, eu faço uma observação muito importante. Vejam, existem dois extremos que nós devemos evitar a todo custo. Qual? Primeiro, olhar para a nossa vida sob que aspecto? Tudo é espiritual. Segundo perigo, olhar para a nossa vida com o seguinte aspecto: tudo é psicológico. O primeiro aspecto, nós já vimos durante muito tempo. Aquela coisa, se uma pessoa tem ataque epilético, é demônio. Quantos não vimos isso durante muito tempo? Se uma pessoa está com depressão, por exemplo, é seta do inimigo.
Se uma pessoa está sofrendo de ansiedade, falta de fé. Quantos de nós já não lidou com pessoas dizendo esse tipo de coisa? Agora, por outro lado, a gente precisa olhar um outro aspecto. Nem tudo é espiritual, e nós sabemos disso. Existem coisas que são físicas, são doenças. Nós vamos estudar, por exemplo, aqui sobre doenças psicossomáticas. A gente vai ver como a mente, como as emoções influenciam no corpo. Eu vou só dar um exemplo disso aqui, a gravidez psicológica. Teve um caso recente agora de uma mulher que foi para o hospital e estava dando queixa que o bebê tinha desaparecido quando ela fez o parto. E o médico disse, ela não tinha neném, ela não estava grávida, mas ela tinha uma barriga grande como uma mulher com 9 meses de gravidez. Ela disse que sentia contrações, mas ela tinha, na verdade, passado por uma perda muito séria na vida e ela gerou aquilo emocionalmente e o corpo dela respondeu, porque o corpo, ele tende a acompanhar as emoções. E foi o que aconteceu com ela. Então, nem tudo é espiritual. Existem coisas que vão ter origem física, emocional, mas por outro lado, a gente precisa fugir de um outro extremo. É o extremo de acreditar que tudo é psicológico. Por exemplo, mais remédios, porque a pessoa, por exemplo, ela se entregou. Não, eu já sei a causa. E as pessoas começam a se automedicar, começam a se autodiagnosticar. Não, eu já olhei na internet, eu já vi os sintomas, já sei até o que é. Na próxima aula, nós vamos, inclusive, tocar nesse assunto sobre a questão de se definir o quadro clínico de uma doença psicológica. Eu vou mencionar sobre isso. Uma outra coisa, pessoas começam a sofrer mais e automaticamente começam a anular o poder da fé. Quando a pessoa aceita que tudo é psicológico, já não há espaço para o que é espiritual. Por exemplo, tem coisas que pode ser demônio, pode ter uma influência maligna naquilo. A pessoa, eu lidei com casos. Eu lembro que eu fiz uma campanha numa igreja. Olhem bem o que eu vou dizer a vocês. Eu fiz uma campanha numa igreja de 4 quartas-feiras ministrando. Uma irmã chegou nesse culto, a filha de 10 anos não dormia de noite, estava fazendo tratamento psicológico. Essa menina começou a tomar medicação leve. Essa menina não conseguia dormir, disse que via coisas. Foi dito para aquela mãe que ela estava surtando, que a menina estava com delírio. Irmãos, no último dia da campanha, a mãe chegou lá no culto e eu impus minha mão sobre a menina e orei e declarei a cura dela daquele mal. 1 mês depois ela me procurou, disse que nunca mais ela teve nada. E eu encontrei essa mãe agora recentemente. A filha dela estava estudando no mesmo colégio da minha filha. Que ótimo. E não tinha nada. Extraordinário. Foi extraordinariamente curada. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de já saber tudo, aí foge de um extremo, que é o de espiritualizar tudo, mas entra em outro extremo. Não aceita nada como espiritual, tudo é psicológico. Não, eu já sei o que é isso. Aí as pessoas são fanáticas e ficam dizendo que tudo é espiritual, mas por outro lado nega a evidência de que tem coisas que são demônios, tem coisas que são espirituais. Pode ter uma consequência, por exemplo, um derivado psicossomático ou um outro problema, mas a origem naquilo está espiritual. A pessoa precisa de libertação. E havendo libertação, a pessoa não vai ter mais sintomas, a pessoa vai ser liberta daquilo. Então a gente precisa hoje também enxergar, ter um equilíbrio entre essas duas questões, daquilo que é espiritual e daquilo que é psicológico, entendeu? As pessoas começam a desprezar princípios e desprezar uma coisa que é essencial na vida cristã, o poder da fé. O poder da fé, sabe, de acreditar que Deus pode curar, de que Deus pode mudar situações, de que Deus pode realmente fazer milagres. Aí alguém que está vendo a aula, pastor, mas não fui curado. Ué, faz tratamento. Não foi curado, vai ao médico. Não foi curado, vai no psicólogo. Não foi curado, se trate. Agora, isso não quer dizer que Deus não possa curar, não possa libertar e não possa agir e que não existam problemas que não tenham realmente uma origem espiritual, um problema espiritual. Isso existe. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre essas duas coisas para a gente não virar, de um lado, fanático e do outro lado, um incrédulo total, um cético. E começar a dizer que estamos na igreja, mas somos muito cartesianos. Então a gente começa a não acreditar mais em manifestações espirituais. E daqui a pouco viramos saduceus dentro da igreja. Não acreditamos mais em manifestação de Deus. Não acreditamos mais em profecia, não acreditamos mais em cura divina. Então é um perigo muito grande que nós precisamos cuidar.
Outro ponto que eu toco nessa questão da importância da totalidade do ser humano é que todos precisam ter paz. Ou seja, não adianta, irmãos, uma pessoa tomar medicação, não adianta a pessoa fazer tratamento, não adianta a pessoa se cuidar se ela não mudar o seu estilo de vida. Você precisa tomar decisões, ter folga, ter férias, investir em dormir bem, investir em ter uma alimentação equilibrada, investir em sair do sedentarismo e começar a encontrar atividade física, fazer algum tipo de atividade física. Por exemplo, encontrar um esporte que gosta. Por exemplo, eu gosto de jogar ping-pong, eu gosto de fazer caminhada na praça. Encontrar um esporte, um lazer, tem que fazer atividade física, sabe? Mas ao mesmo tempo isso não é tudo, não para aí. Aí entra o espiritual, ir para a igreja, estar na casa de Deus, orar, estudar a palavra, ter comunhão com a família, comunhão com o Senhor, estimular a ter uma vida com boas amizades, criar bons relacionamentos e, acima de tudo isso, ter um coração perdoador, perdoar. Então são pontos importantes e fundamentais. E eu finalizo aqui a minha participação do ponto 1.3 dizendo: fomos criados como seres únicos. E aqui eu faço algumas colocações. A primeira, somos diferentes, de fato. Temperamento, personalidade, ideias, muitas vezes pensamos de forma diferente, etc. Mas devemos lembrar, por exemplo, lá em Filipenses, capítulo 4, verso 2, quando aparentemente havia uma dissensão entre Evódia e Sintique, Paulo não diz assim, pensem igual. Ele diz, sintam o mesmo do Senhor. Ou seja, nós podemos até pensar diferente em algumas questões, mas precisamos sentir o mesmo no Senhor. Então, embora sejamos diferentes, nós precisamos respeitar ou nos respeitar para convivermos. Por exemplo, tem pessoas que são aceleradas, tudo dele é muito rápido. Tem gente que ele tem outro tempo para fazer as coisas, ele é mais lento, ele é mais devagar, ele é mais metódico. Aí a pessoa tem que respeitar, cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma de ser. Você não pode atropelar pessoas porque você é desse jeito. Então, respeitar o outro, respeitar o gosto do outro, respeitar o modo do outro. Terceiro, cuidado com a filosofia do descartável. Ou seja, o carro é importante, a moto tem valor, a casa é fundamental, mas pessoas são descartáveis. Me aborreci no casamento, não casei para sofrer. Sai e acaba o casamento. Não, fulano me aborreceu, acabou. Joga fora a amizade no lixo. Não, cuidado com a filosofia do descartável. E por último, lembrar que mesmo quando a gente está certo ou aparentemente certo, a gente precisa lembrar que exortar não é expulsar ou botar para fora. Exortar é fazer alguém parar o que está fazendo de errado e trazer ele para perto da gente. Ou seja, você não perde a pessoa. Você pode até exortar, mas você não perde a pessoa. O nosso objetivo, a nossa saúde mental e espiritual também depende da nossa habilidade de lidar com o próximo. Muito bem. Muito bem, pastor William. Muito obrigado aí por esse brilhante comentário do ponto 1. Podemos dizer então, meus queridos amigos, que nós aprendemos aqui no ponto 1 que a nossa espiritualidade é bênção de Deus para a nossa vida. Por isso, a nossa espiritualidade deve ser exercida de maneira saudável e tranquila. E assim, nós fechamos o ponto 1 e vamos direto ao ponto 2 com o pastor Marcos Santana. Amém. Tem uma frase no tópico 1 que introduz bem o foco que o comentarista nos traz no tópico 2. É a frase no tópico 1.1. Diz que o estado do ser humano, em suas diversas dimensões, afeta os níveis de relacionamento vertical e horizontal, com Deus e com o próximo. E o tópico 2 fala dessa relação entre o espiritual e o emocional. O comentarista, ele vai nos apresentar, a princípio, as diferenças entre os irmãos, Caim e Abel. Depois, o Caim
não sabendo lidar com as suas emoções e as dificuldades no seio da igreja, a partir, como foi dito antes, de uma exposição, uma análise de Gênesis, capítulo 4. A partir de Gênesis, capítulo 4, nós encontramos o registro do contínuo e sempre presente resultado da queda. Assim como também a contínua e progressiva revelação e o desenvolvimento do plano divino da redenção. Nós já tínhamos visto isso em Gênesis capítulo 3. Deus agindo para restaurar, Deus agindo para prover, e nós vemos isto no relato de Gênesis capítulo 4. A queda, a degeneração, mas não há um Deus que se isola e está indiferente, um Deus como a teoria deísta, um Deus impessoal, um Deus que não se envolve. Muito pelo contrário, Deus está atento, Deus está atuante. Diferenças entre os irmãos. Caim significa aquisição. Abel, vaidade, no sentido de passageiro, transitório. Chama a minha atenção o primeiro versículo, quando trata do nascimento de Caim, esse registro, que Eva vai e diz assim: alcancei do Senhor. Uma outra versão diz: com a ajuda de Deus. Pastor Prates, Pastor William, não é nenhuma heresia a gente pensar Eva falando isso para Caim. Tem alguma aberração a gente pensar nisso? Não. Caim, você é o testemunho de que Deus, mesmo a gente tendo pecado, Ele continua interessado em nos abençoar. Eu fico imaginando isso. Eu fico pensando, inclusive, e alguns comentaristas acham isso, que essa expressão de alegria de Eva também era uma expressão de esperança. Quem sabe, quando ela diz isso, alcancei do Senhor, a ajuda de Deus, ela não estava contando com a possibilidade de Caim ser o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. Então, pensemos juntos. O que Caim tinha em mente? Eu sou resultado da ajuda de Deus. Eu sou resultado do favor de Deus. Em relação a Abel, versículo 2, o texto só diz assim, ó: e teve mais a seu irmão Abel. Não há registro de expressões de Eva, diferentemente em relação a Caim. Próxima diferença. Caim se dedicou a lavrar a terra. E Abel, pastor de ovelhas. A Bíblia também vai relatar que um dia Caim ofertou a Deus. Essa palavra ofertar é como se fosse uma expressão de gratidão, de homenagem, de reconhecimento da soberania de Deus, do senhorio de Deus. Ofertou do fruto da terra. Afinal, o seu trabalho era lavrar a terra.
E Abel trouxe do primogênito das ovelhas e da sua gordura. Afinal, ele era pastor de ovelhas. A princípio, o texto deixa a gente entender que Caim tomou a iniciativa de primeiro ofertar, adorar a Deus. Fico pensando, toda vez Eva chamando Caim, devia estar na mente dele: você é testemunho da ajuda de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus. Caim, alcancei o favor do Senhor. Caim, Deus me ajuda. Pensem comigo esses detalhes. Próxima diferença. Deus atentou para Abel e sua oferta. Deus não atentou para Caim e sua oferta. A ordem do registro é muito importante. Primeiro, a pessoa, depois, a oferta. Deus vê muito mais além e profundamente do que nós. E aí, eu vou citar agora alguns outros textos bíblicos que nos ajudam a perceber as diferenças e nos ajudam também a entender a diferença da ação de Deus em relação aos irmãos. Hebreus, capítulo 11, versículo 4, nos ajuda a entender o porquê de Deus ter atentado para Abel. Lá vai dizer que Abel ofereceu pela fé. Não diz que Caim ofereceu pela fé, diz que Abel ofereceu pela fé. Mateus, capítulo 23, versículo 35, palavras de Jesus Cristo. Abel, o justo. E 1 de João, capítulo 3, versículo 12, se referindo a Abel, diz: suas obras eram justas. E os relatos a respeito de Caim, além de Gênesis capítulo 4. 1 de João, capítulo 3, versículo 12, era do maligno. Suas obras eram más. E Judas, versículo 11, ai dos que seguem o caminho de Caim. Agora, vamos procurar juntos fazermos essa conexão do que acabamos de pensar juntos. E acredito que tem uma lição preciosa para nós hoje. O que, pastor? O fato de sermos amados por Deus, o fato de sermos abençoados com o favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, não deve nos levar a uma vida de comodismo e sem cuidado pessoal. Até porque todo o nosso ser foi atingido pelo pecado. Então isso requer da nossa parte uma constante vigilância e cuidado para que não venhamos exercer nossa espiritualidade no automático. Para que não venhamos exercer a nossa espiritualidade sem reflexão, sem atenção, sem cuidado.
O versículo 5 de Gênesis 4, eu não pedi o pastor Prates para localizar o versículo 5, mas eu vou pedir a ele. Pronto, está aqui, pastor, na própria lição. Pronto. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. Tem uma versão na linguagem de hoje que diz: ficou furioso e fechou a cara. A Bíblia King James diz: muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. O versículo 6, que também está na nossa lição: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Note uma coisa muito interessante, pastor Prates e pastor William. O fato de Deus não ter se agradado não significa que ele não ama a pessoa. Guarde isto contigo. O fato de Deus disciplinar, castigar, repreender, não se agradar, não significa que ele não ama a pessoa. Atenção, Deus não atentou para Caim e para sua oferta, mas o texto nos mostra que esse mesmo Deus vai ao encontro de Caim. Não tem como a gente não lembrar que Deus foi ao encontro de Adão quando ele estava se escondendo, quando ele já tinha pecado. Agora, atenção, Deus não apenas vai ao encontro, mas Deus fala com Caim. Eu já disse isso aqui uma outra ocasião. O fato de Deus falar, o fato de Deus pronunciar a sua palavra para nós, é um sinal do interesse de Deus por nós. Deus vai ao encontro, Deus fala com Caim, e note, o versículo 7, que não está na nossa lição, mas está na Bíblia, não precisa nem ler, pastor Prate. Versículo 7, Deus instrui e alerta Caim. Isso me faz lembrar a relação que deve haver entre as Escrituras e nós hoje. Porque Romanos 15,4 diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ensino, instrução. E 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai dizer: essas coisas foram registradas para aviso nosso. Então nós temos ensinos e nós temos alertas, como Deus fez em relação a Caim. Agora notemos a abordagem divina. Deus está prestando atenção. Segundo, Deus está interessado em nos ajudar. Terceiro, quando Deus fala com Caim, é mais ou menos como se Deus estivesse falando assim, ó: Caim, você precisa rever o seu estilo de vida. Quarto, reveja os desígnios do seu coração. Tenha cuidado com tuas motivações, com tuas intenções. Cuidado. Note essa relação: motivação, ação, reação. O texto vai mostrar que Caim tinha uma motivação e com essa motivação ele agiu, e depois que Deus não atentou, ele reagiu. Agora, o que Deus está propondo? Revisão, mudança, aperfeiçoamento. E por último, a importância. Deus está dizendo para Caim: você precisa ficar vigilante e você precisa dominar. O texto bíblico, quando fala que o pecado está à porta, o original é como se fosse um animal feroz que está querendo te pegar, está querendo entrar na tua casa. O texto também vai chamar nossa atenção da lição de hoje sobre a espiritualidade desequilibrada. Eu estava vendo assim essa expressão, né?
uma espiritualidade desequilibrada, e eu fiquei pensando, o que poderia expressar uma espiritualidade desequilibrada, como a nossa lição enfatiza? Eu destaquei aqui duas frases, dois pensamentos, duas reflexões. Práticas religiosas dissociadas de um relacionamento saudável entre irmãos. Mateus, capítulo 5, versículos 23 a 26. O que seria uma espiritualidade desequilibrada? Membro do corpo de Cristo em uma igreja local. Não estamos agora falando dos novos na fé. Estamos nos referindo aos cristãos que há anos já estão na igreja. Membros do corpo de Cristo, mas agem como homens naturais. O oposto de espirituais. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. E agora, deixo para os irmãos um comentário da Bíblia King James sobre Gênesis 4. Deus adverte Caim e a todos nós que nossas iras, mágoas, desejos escusos, orgulhos e invejas tentarão sempre nos sabotar, mas cumpre a nós, mediante a fé no Senhor, vencer o mal que nos assedia diariamente tão pertinaz. Não deixem de ler Provérbios, capítulo 21, versículo 10, Romanos, capítulo 12, versículo 9, versículo 17 e versículo 21. Que o Espírito de Deus nos ajude. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, brilhante comentário aqui no ponto 2. Nós podemos então fechar esse ponto, pastor Marcos, dizendo que Caim, conforme o senhor bem citou aqui, é um personagem bíblico que demonstra claramente uma pessoa desequilibrada e de uma espiritualidade e emoção também totalmente desequilibrada. Que Deus tenha misericórdia, né? E que a gente possa aprender com essa lição de hoje. E assim vamos direto ao ponto 3, pastor William Barros, a importância do ajuste emocional. No tópico 3, a importância do ajuste emocional. Eu quero trazer para falar disso o texto de Números capítulo 14, os versos 1 ao 3. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha só, olha como esse texto mostra para nós o resultado de uma vida sem ajuste emocional. Os espias são enviados, ficam 40 dias na terra de Canaã, aí é o protótipo aí do Mossad, né? O primeiro registro aí do serviço secreto israelense. E aí o que vai acontecer? Quando eles voltam com o fruto da terra, dizem que a terra manda leite e mel, que é tudo verdade, mas o relatório prossegue dizendo que as cidades são fortificadas, é terra que devora os seus moradores. Quer dizer, o relatório deles é totalmente pessimista, negativo. É um relatório sem fé, sem confiança no Deus que havia prometido e que havia lhes trazido até ali. E eles dizem, olha, não há como entrar lá. Todo o povo que vimos lá é de grande estatura, ainda tem os gigantes filhos de Anak, e nós não temos como vencer. O relatório termina com a ideia de que não há o que fazer, ou seja, fomos enganados. Moisés nos trouxe para cá, para nossa família toda, nossos mulheres e filhos serem por presa, é o que eles dizem no capítulo 14. Quer dizer, Deus nos enganou. A ideia é o quê? Confiar em Deus não foi uma boa opção. Confiar em Deus não foi a opção certa. Então,
olha o resultado de uma vida onde o emocional assume o controle e a fé na palavra, a fé nos princípios da palavra, uma vida pautada em Deus fica em segundo plano. O que vai acontecer? A Bíblia vai mostrar, versículo 1, o povo chorou aquela mesma noite, perdeu a esperança. Aí o verso 2 vai dizer, e murmuraram contra Moisés e contra Arão. E aí quando chega no verso 3, eles jogam a toalha e dizem, vamos levantar um capitão e vamos voltar ao Egito. Desistir de tudo. Desistir de sonhos, desistir de promessa, desistir do novo lar, desistir de tudo que Deus falou. E a melhor coisa que a gente faz é voltar para a vida de escravo no Egito. Onde a Bíblia retrata esse tempo, no livro do Êxodo, capítulo 3, como amargura. Amargura. E eles agora estão prontos para voltar ao Egito e desistir de tudo. Queridos irmãos, quantas pessoas, sabe, recebem promessas tremendas de Deus, veem milagres sobrenaturais, mas simplesmente desabam quando houve um não, quando uma porta fecha, quando uma situação dá errado, sabe? Simplesmente perdem totalmente o equilíbrio por uma questão, por um problema ou por uma situação. A gente precisa, irmãos, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A nossa posição não é uma posição movediça, arenosa. A nossa posição é uma posição firme. Nós estamos firmes na rocha. E nesse caso, as emoções precisam justamente acompanhar a fé, acompanhar os nossos princípios na palavra de confiança. No tópico 3.1, ele vai alertar para algo muito importante que inclusive já abordamos no trimestre passado em uma das lições. Ele vai falar sobre a alegria, é um remédio poderoso. E aqui a gente entra com um elemento que vai justamente trazer a alegria. O que pode produzir alegria no coração de uma pessoa continuamente? Gratidão. A gratidão é o alimento para uma vida alegre. Ou seja, independente das perdas, independente das situações, independente do que não tem, a pessoa foca aquilo que recebeu, aquilo que tem, aquilo na qual foi abençoada por Deus. A vida começa pelo olhar naquilo que é dádiva, aquilo que é presente, aquilo que é recebido, e não pelo aquilo que não tem, aquilo que perdeu ou que não recebeu. Então esse é um estilo de vida. Gratidão não é um momento único de agradecer por algo recebido. Até porque a prática da vida cristã mostra que nem todos que agradecem são gratos. Uma pessoa pode agradecer e não ser grato. Então, esse é um princípio importante. A gratidão, ela vai resultar em alegria, ela vai produzir alegria. O Salmo 100 é trazido na nossa lição, no tópico 3.1, o Salmo 100, versos 1 e 2. E ele vai mencionar aqui 3 elementos importantes e fundamentais dentro dessa ideia de gratidão. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Então olha bem, celebrar, alegria e cantar. 3 elementos importantes na vida cristã. Irmão, viva a sua vida com alegria, começa a celebrar as coisas, sabe? Nós já abordamos isso também em outra lição, sabe? A celebrar, poder agradecer, poder louvar, poder se alegrar por uma bênção recebida, sabe? Louvar pelas pequenas coisas, sabe? Ver o milagre de Deus em pequenas provisões, em pequenas situações, alegria, cantar. Irmão, se tem uma coisa difícil na vida é você conviver com uma pessoa mal-humorada, que reclama de tudo, que nada tá bom, sabe, irmão? Canta, louva, celebra, começa a criar na tua casa um ambiente de harmonia, um ambiente leve, um ambiente de paz. Deus vai dizer a Josué no capítulo 1, versos 6 e 7 e o 9, que é necessário o quê? Esforço. O esforço e o bom ânimo. O esforço é a reunião de todas as forças de uma pessoa ou de um grupo para a obtenção ou a conquista de um objetivo. Tem muitas vezes que o que nós precisamos, o que nós queremos, terá que ser conquistado com esforço, com muita luta. É aos 49 do segundo tempo, é no desafio. Parece que não vai dar certo e Deus entra. É assim que as coisas acontecem. Ah, pastor, por que Deus só me dá vitória aos 49 do segundo tempo? Irmão, cada um tem uma experiência com Deus, cada situação é uma escola para nós. O importante é encararmos a vida com otimismo, alegria, júbilo,
cantando, celebrando. O tópico 3.2 vai nos mostrar que, além da alegria ser um remédio poderoso, o cristão também precisa ter o quê? O cuidado de si mesmo. E aqui eu trago alguns pontos. Primeiro, se cuide. Respeite seus limites. Não vá além dos seus limites. As pessoas precisam ler aquele texto quando Salomão vai dizer: tudo quanto vier a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. O que acontece? Em muitos momentos você vai dizer: Deus, me dá mais força. Deus, renova a minha força. E Deus não vai fazer isso. Deus vai colocar uma outra pessoa do seu lado. Por quê? O limite da sua força é o início da chamada de alguém. Deus não lhe acrescenta mais força quando Deus quer que você observe e seja completado por outras pessoas. Então, você precisa se cuidar, respeitar seus limites e não ser centralizador. Tudo tem que passar por você, tudo tem que estar no seu campo de visão, tudo você tem que saber. Você vai morrer, vai se esgotar desse jeito. Os grandes líderes, eles aprendem a delegar. Então você não pode ser centralizador e desrespeitar seus limites. Outra coisa, não adie o cuidado com o corpo, com a alma e com o espírito. Não está bem no corpo? Se trate. Não está bem na alma? Se trate. Não está bem na sua vida espiritual? Se trate. E eu faço uma pergunta aqui. Como está o seu corpo? Como está a sua alma? Como está a sua vida espiritual? Você não está bem em alguma dessas áreas? Vai esperar até quando para poder resolver isso? Vai esperar até quando? Vai esperar essa pequena dor virar um câncer? Vai esperar esse problema de tristeza emocional virar uma depressão profunda? Vai esperar esse desânimo de ir na igreja virar o caminho para uma queda espiritual? É hora de tratar agora. Lembre que, eu até lembro aqui do saudoso pastor Antônio Gilberto, professor Antônio Gilberto. Eu assisti uma palestra dele e ele mencionou na época os 3 textos que vão falar sobre Demas. Ele vai mencionar Filemon, capítulo 1, verso 24, Colossenses 4,14 e 2 Timóteo 4,10. No primeiro, em Filemon, ele vai ser chamado de cooperador. Ele recebe o elogio. No segundo, em Colossenses 4,14, parece que Demas já não está tão bem. Ele fala do Lucas, o médico amado, mas em Demas ele é econômico, diz apenas Demas. Mas quando chega em 2 Timóteo 4,10, Paulo vai dizer: Demas me desamparou. Desamparar aqui é a ideia de alguém que está ajudando a carregar o peso. Imagine você descendo com uma geladeira da sua casa para fazer uma mudança. E no meio do caminho a pessoa larga e diz: continue. Ele diz: Demas me desamparou. E a razão é amando o presente século. Então, não permita que o que agora pareça uma crise de momento se torne no divórcio, se torne no esfriamento total, se torne num tratamento longo e penoso de saúde. Cuide agora. E eu termino dizendo o seguinte: o tópico 3.3 diz que a flexibilidade seja a nossa marca. Lembre que você não controla tudo. Lembre que você precisa ter paciência com as outras pessoas. Lembre que existem muitas verdades que devem ser ditas, mas não naquele momento e não daquele jeito. Não é a hora. Às vezes as pessoas precisam de tempo para aprender certas coisas. E não vai ser tudo do seu jeito, da sua forma, porque as pessoas não são iguais a você. E eu termino dizendo que aprender com quem sabe menos também é uma habilidade dos grandes. A Bíblia vai mostrar isso em 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 ao 19. Quando o rei, que era um grande guerreiro, vai encontrar com o profeta Eliseu, já velhinho, a Bíblia diz que ele manda que ele abra a janela e pegue seu arco e sua flecha, porque seria vitória contra os seus inimigos. E aquele homem vai ver o profeta, a Bíblia diz, ajudando e guiando a mão dele. Ele podia dizer: calma aí, quem entende isso aqui sou eu, sou é profeta. Imagine um empresário dizendo: não, pastor, isso aqui é comigo, isso não é sua área. Mas o profeta vai guiar a mão dele. Não se turve de aprender uma verdade importante porque acha que a pessoa sabe menos que você. Pessoas que sabem menos que você podem lhe ensinar coisas que você não sabe. E existem grandes verdades de Deus para a sua vida que você desprezou porque achou que a pessoa era inferior e era através dela que Deus ia te ensinar. E você perdeu aquela porta e perdeu aquela oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos tirar lições preciosas desse domingo.
Muito bem, muito obrigado, pastor William. Pastor Marcos Santana, suas considerações finais? De novo, citando um texto de John Stott, ele deve ter escrito esse texto em 1975, e ele registrou um alerta feito em 1967. Corremos o risco de criar uma sociedade sem qualquer comoção, na qual ninguém se preocupe com o outro, senão consigo mesmo, ou com outra coisa que não autossatisfação instantânea. Procuramos sexo sem amor, violência por prazer. Estamos encorajando o entorpecimento da sensibilidade. E aí John Stott vai citar que uma das causas dessa insensibilidade da nossa sociedade de então era a televisão. Eu acredito que ele poderia perfeitamente, se tivesse vivo, escrever hoje e dizer das redes sociais, da internet. Continuamos assistindo, ele disse, mas sem nos envolvermos emocionalmente. E aí, quase que imperceptível, é possível transferirmos estas atitudes para o campo eclesiástico. Quantas pessoas que estão dentro do templo, estão lá dentro no momento do culto, mas é como se estivessem assistindo e não se envolvendo, e não participando. Ele cita um momento em que ele foi assistir o concerto da peça O Messias, de Handel, no famoso Royal Albert Hall, em Londres. E ele disse que quando o concerto atingiu o seu clímax, quando o coro Aleluia, com as afirmações, o Senhor Deus Onipotente reina, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e com o amém final, John Stott estava ali naquele local e ele ficou como que estivesse profundamente comovido. Porque é como se aquele concerto tivesse transportado a alma dele para o céu. E quando encerrou, ele notou a reação das pessoas. Evidentemente que as pessoas ficaram em pé e aplaudiram efusivamente, sim, claro, mas logo assim que a cortina se fechou, as pessoas rapidamente já se levantaram, uma esbarrando a outra, rindo e saindo, e ele ali ficou pensativo. Será que essas pessoas têm noção do que acabaram de ouvir? Será que essas pessoas têm noção sobre a grandeza do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Ou seja, corremos o risco de estarmos incentivando uma sociedade que não se envolve, infelizmente, até mesmo nos momentos do culto. Por isso a lição de hoje é excelente para despertar-nos, para estarmos servindo ao Senhor, não apenas com o nosso intelecto, não apenas com a nossa razão, não apenas com o nosso corpo. Nós, pentecostais, utilizamos bastante o nosso corpo no culto, mas também com as nossas emoções. Mas não apenas no louvor, não apenas emoções na coreografia, não apenas emoções nas representações de peças bíblicas, sim, mas deixo aqui um convite para estarmos nos esforçando, para nos emocionarmos também com as Escrituras. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, é possível, pastor Prates, nós lemos esse texto? Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Desejai afetuosamente. Busquem como crianças. Sabe qual é o sentido aqui?
é algo saboroso, é algo delicioso, tem a ver com comunhão, com amizade, tem a ver com gostar de Deus. Quem ama a Deus se interessa em conhecer a sua vontade, o que Ele tem a dizer para nós. E isso é pelas Escrituras. Desejar a pura expressão das suas ideias, seus ensinamentos da palavra de Deus, é o leite puro de Deus. Ou como nós precisamos resgatar esse interesse, esse amor, o envolvimento das emoções com as Escrituras, para não incorrermos em um erro antigo. Eu assisti uma certa vez uma palestra com o pastor Augusto Nicodemos, e ele citou um texto de D.A. Carson, um orador do século I, ou um orador público, deveria produzir discursos cuidadosamente elaborados, que chamavam a atenção para o uso habilidoso de convenções retóricas. A oratória era chamada de magia, porque era considerada capaz de enfeitiçar os ouvintes. O conteúdo do discurso era irrelevante. Apenas o desempenho importava. Eles falavam para ganhar a admiração do seu público. E aí o pastor Augusto vai falar sobre pessoas, oradores ambulantes, que andavam de praça em praça, de cidade em cidade, reunindo pequenas multidões e discursando sobre assuntos aleatórios. Usando frases de efeito, eles usavam sentenças construídas. Questão de 2 minutos, eles faziam a multidão chorar. 2 minutos depois, essa multidão estava alegre, rindo e aplaudindo. Não importava o conteúdo, só importava a retórica, a performance. Por isso que eu acredito que a lição de hoje é um alerta para que nós não estejamos apenas com nossas emoções envolvidas, mas sem o referencial da palavra. Por isso, a importância do cuidado pessoal. Não vamos negar ou sufocar as emoções. É preciso senti-las. Nós temos aqui 2 exemplos de pessoas que expressaram suas emoções. Neemias, capítulo 1, versículo 4. E o próprio Jesus Cristo. João 11, 35, João 12, 27 e Lucas 19, 41. Mas não apenas sentir e expressar, mas é importante que nós avaliemos as nossas emoções. Foi o que faltou a Acabe no caso de Nabote. Ele ficou irado, ele ficou com raiva, mas ele não avaliou. E os desdobramentos nós já sabemos. Outra sugestão no cuidado pessoal com as nossas emoções e a espiritualidade é a oração. Salmo 139, versos 23 e 24. Consciência. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Consciência. Mas de que consciência? O nosso coração pode nos enganar. Palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus vai aonde ninguém mais consegue ir. E a importância da interação com o povo de Deus. Hebreus, capítulo 3, versículo 13. E encerrando a questão da flexibilidade, eu deixo aqui 3 sugestões. Primeiro, nem sempre o que ansiamos ou planejamos se concretizará. Isso não significa que nós não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. É possível que aquilo que nós pretendemos alcançar seja alcançado por um outro caminho,
por uma outra forma de agir. Portanto, saibamos lidar com a necessidade de alterações durante o nosso percurso. Segundo, por que é importante essa flexibilidade? O que é importante para vivenciarmos a flexibilidade? É andar no Espírito. Porque às vezes nós estamos propondo alcançar um fim bom, um fim útil, mas é possível que o Espírito nos conduza por outros caminhos que nós não estamos ainda contando com eles. E, terceiro, aprofundar nossa relação com a Palavra de Deus. Precisamos a cada dia fazer isto. E eu creio que a lição de hoje é uma grande contribuição para que possamos vivenciar essa realidade. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo e nos dirigindo até que Cristo venha. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, fechando aí o comentário do terceiro e último ponto desta lição, onde nós aprendemos que a falta de ajuste emocional atrapalha nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Vocês devem ter observado, eu tenho usado aqui esse marcador de página, né? Que por si só já diz tudo. Olha aí, pastor William Barros, pastor Marcos Santana. Professores capacitados, alunos edificados. Exatamente o que nós acreditamos e nós buscamos com esse trabalho. Esse aqui é um livro da missionária Cláudia Saab, e eu quero aqui mandar um abraço para a missionária Cláudia Saab, para seu esposo, pastor Samir, para o Abner e para sua filha Rafaela. E dizer a você que esse livro é muito importante. Nós recomendamos ele a você para que você possa também ter acesso a essa ferramenta muito importante, um livro de sucesso aqui da nossa editora. Deus abençoe, meus queridos amigos e irmãos. Pastor Marcos Santana, muito obrigado. Amém. Por compartilhar conosco esse momento. Pastor William Barros, muito obrigado por compartilhar conosco esse momento tão precioso aqui. Tem alguma consideração a falar? A fazer? Agradecer por alguma estarmos agenda juntos aqui. E terça-feira que vem, terça próxima, nós estaremos novamente na Assembleia de Deus, no nosso Ministério de Madureira, em Campos dos Goitacazes, com o pastor Paulo Areias. Eita, de novo lá? Se vocês puderem, vão para lá, terça-feira estaremos lá. Tem alguma agenda, pastor Marcos Santana, do senhor, essa semana? AD Catedral Taquara. Aí, um abraço para a Catedral da Taquara e também para a Debras Vila Livre. O pastor Samir é o pastor dirigente ali, né? E a todas as igrejas, todos os irmãos que nos assistem, né? A Taquara, eu estive lá na sexta-feira passada, foi uma bênção, viu? Muito bem. Pastor William esteve lá também. Gente, querendo Deus, semana que vem estaremos de volta aqui para o estudo de um tema muito importante, o drama da depressão. Lição número 7, programada para o terceiro domingo, dia 15 de novembro. Bem, deixa eu explicar para você. Nesse dia, nós brasileiros estaremos indo às urnas para cumprir o nosso compromisso como cidadão brasileiro ali, votarmos. Então, eu não sei como você vai fazer, como o seu pastor vai organizar a igreja, mas eu já vou deixar aqui uma dica. Na segunda-feira, que antecede aqui o dia 15, nós vamos colocar no YouTube aqui o vídeo Foco na Lição para você já ter uma ideia dessa lição. E na sexta-feira, querendo Deus, nós vamos voltar aqui e faremos então este vídeo com esta lição do drama da depressão, que é um tema muito importante. Eu não sei como será a programação na igreja, mas eu já estou avisando para você se programar, se organizar. Fique atento para não perder essa aula e esse vídeo. Deus abençoe. Vamos orar, meus amigos? Amém. Bom, eu fiz a oração inicial e agora eu vou pedir ao pastor William para fazer a oração final. Pode ser, pastor William? Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por mais essa aula e pedimos que muitos corações sejam alcançados por esse vídeo, por essa aula da editora Betel. Que, ó Deus, a tua palavra mude vidas, nos console, nos conforte e nos faça amadurecer com relação às nossas emoções. Aleluia. É a nossa oração e a nossa confiança em nome de Jesus.
Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.